Então, hoje eu tô meio rouca, mas eu quis muito fazer esse vídeo porque eu percebo muito nas pessoas que chegam até a mim como a gente é influenciado pelos meios virtuais, pelas pessoas que estão à nossa volta, pelas falácias que a gente está ouvindo, né? Pelas frases ditas e escritas na internet. Então, gente, eu percebo o quanto nós somos influenciados. Muitas pessoas chegam para mim ou se auto dando um diagnóstico de narcisista, de TDAH, sendo que a pessoa nem tem uma noção certa do que seria isso, né? Porque Narciso, ele veio de uma história grega que era um rapaz, né, que se sentia muito bonito e aí ele acabou morrendo porque ele se atraía pela beleza dele. Tem três versões desse conto, né? Mas não é isso que eu quero falar aqui. Eu quero chamar a atenção pelo autodiagnóstico que a gente dá pra gente ou rotula o outro dessa forma. Então, o que acontece? A pessoa chega pra mim e fala que ela é um narcisista e aí fica nesse transtorno mental, às vezes fica na culpa, fica naquelas neuroses, aquelas vozes da mente julgando as ações, as atitudes, e aí acaba entrando nessa dor, né, profunda. Ou às vezes as pessoas chegam falando para mim que a avó é narcisista, a mãe, o pai, o esposo, alguém que está à sua volta é narcisista, e ela não percebe que isso é um diagnóstico dado por um médico. Não é simplesmente você só chega no médico, em alguém capacitado para isso, e ele simplesmente prescreve uma receita, né? Mas sim um médico capacitado que vai ter ali uma análise com aquela pessoa, vai ouvir as vivências, os traumas, as coisas vividas por aquele paciente. Não é uma coisa simplesmente que você fala, você tem isso. Não é simples assim, gente. É uma análise bem longa para chegar nesse diagnóstico, entende? Então tome cuidado com esses rótulos que você coloca nas pessoas, não só de narcisismo, mas que a pessoa é ignorante, que a pessoa não te escuta, que a pessoa é bruta. Por quê? Porque nós temos a tendência de ouvir não com o ouvido, mas a gente tem a tendência enorme de escutar, de ouvir o outro com a mente. A gente não escuta o outro para compreender, para entender. A gente escuta o outro para julgar. Reação automática da mente. A mente já faz isso automaticamente pelas programações que já tem nela das vivências. Então você só reage ao que o outro fala. Você não escuta ele querendo e tendo a intenção de ouvi-lo realmente, de compreender, de entender o que está sendo falado. Porque primeiro a gente tem que entender para depois a gente ser compreendido, entendeu? E na maioria das vezes a gente só quer ser compreendido, mas não para fazer uma autoanálise de nós mesmos, não é mesmo? E aí você acaba julgando o outro, você acaba se afastando dessa pessoa, você acaba não querendo mais ouvir nem estar perto da pessoa e carrega a culpa por isso. Então vira todo um embaraço ali que pode ser evitado você se policiando, prestando atenção na tua mente, vendo o que é seu, da sua essência divina de verdade e vendo o que é falácias, julgamento, histórias que a sua mente conta para você, certo? Então eu quero fazer esse vídeo porque eu vejo muitas pessoas, mas são muitas mesmo, que fica falando sobre os parentes dessas coisas e você não consegue mais ver aquele parente, aquela pessoa em questão de uma outra forma. Você só consegue ver ele através desse rótulo que você colocou, seja qual for o rótulo. Você não consegue ter uma outra visão daquela pessoa. E todos nós temos uma essência pura, um poder divino, todos nós temos um lado sombra e um lado luz. Não existe ninguém totalmente bonzinho, mas todos nós temos esse eu divino. E se você coloca esse rótulo, você não consegue ver isso no outro, entende? E aí você vive num ambiente de conflitos e brigas, confusões.
Então eu fiz esse vídeo mesmo rouca. Os meus vídeos também tem muito barulho, gente, porque aqui do lado tem um campo, aqui atrás tem uns cachorrinhos da vizinha. Eu tenho uma distribuidora que é muito barulhenta, então sempre os meus vídeos vai ter barulho. Às vezes eu tiro, às vezes não dá para tirar totalmente, ou às vezes eu nem mexo com isso, porque eu gosto de fazer uma coisa natural, uma coisa verdadeira, né? Hoje em dia na internet a gente camufla muitas coisas, mas eu quero fazer o vídeo nessa linha de, entendeu? Coisas reais. E é isso.